Esta é uma mensagem da série de mensagens acerca de batalha espiritual. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não venha cair em tentação. Vigiai e orai, e não caia em tentação. Agora, qual contexto Jesus diz isso? Bom, Jesus estava prestes a enfrentar a maior batalha espiritual de todas. Há uma profecia em Gênesis 3,15, após o pecado, a queda do homem, após Satanás tomar o domínio das mãos de Adão por causa do pecado que lhe enganou e lhe fez cair. O Senhor Deus, ele diz à serpente: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, e você vai ferir o calcanhar. Tudo bem, mas do ventre da mulher vai nascer um varão que há de pisar na sua cabeça. Essa profecia aponta diretamente para o nascimento virginal de Jesus por Maria e a obra redentiva que Deus faria através do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus está prestes agora a enfrentar a maior batalha de todas para cumprir essa profecia. A Bíblia diz que ele estava no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani significa lugar de prensa. E o jardim de Getsêmani, que ficava no Monte das Oliveiras, é onde tinha as oliveiras ali, algumas históricas, antiguíssimas, até hoje estão lá. E a oliveira produz a azeitona, que tem um valor. Mas quando ela passa pelo Getsêmani, pelo lugar de prensa, a oliveira, a azeitona colhida da oliveira, passa por um processo. Ela passa por uma prensa. E após passar por essa prensa, ela se transforma no azeite. O azeite hoje não tem tanto valor, mas naqueles dias o azeite era uma moeda de troca muito cara. O azeite era combustível. O azeite acendia o fifó, o candeeiro, a menorá do templo. O azeite era um produto usado de uma forma também medicinal. Na parábola do bom samaritano, ele deita vinho e azeite nas feridas. O azeite era uma coisa muito cara, muito rica. Mas para que o azeite se tornasse esse item tão precioso, a azeitona tinha que passar pela prensa. Da mesma forma, Jesus está prestes a cumprir a palavra de Deus. Em Filipenses 2 diz que Deus o exaltaria e o daria um nome acima de todo nome, a qual pelo nome de Jesus todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que só o Senhor é Deus. Jesus estava prestes a passar pela prensa para cumprir o plano redentivo de Deus para nós na cruz do Calvário. Essa é a maior batalha espiritual de todos os tempos. Após sair do Getsêmani, ele seria entregue, traído, morto, crucificado. Ele subiria a estrada, caminho do Monte Gólgota, o Monte Caveira. E no alto da caveira, na cabeça do Monte Caveira, cravaria a cruz. E a Bíblia fala em Colossenses que, fazendo isso, ele estaria não ferindo o alto do Monte Caveira, não a cabeça da caveira do Monte Calvário, do Monte Gólgota, mas ele estaria ferindo a cabeça dos demônios, Satanás. Em Colossenses, a Bíblia diz que ele despojou os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Veja se não é a maior batalha espiritual para estabelecer o reino de Deus e destronar as trevas de Satanás. É em meio a esse contexto poderoso, no início desta batalha, Jesus ainda no Getsêmani, angustiado e pressionado,
ele libera a palavra em Mateus 26:41. Vigiai e orai e não caia em tentação. Essa mesma instrução que Jesus deu exemplo e ensinou aos seus discípulos, ela precisa ser entendida e aplicada por nós. Sabe, às vezes alguém me diz assim: eu estou em batalha espiritual, eu estou em guerra. Alguém diz assim: o inimigo se levantou, o inferno está furioso contra a minha vida. E ela usa isso mais como um jargão, um clichê, uma frase pronta, para justificar os fracassos na vida dela, para justificar as coisas que dão errada, sabe? O carro que quebrou, um problema na família, um problema financeiro. Tudo bem, mas e aí? O que você tem feito? Você tem usado uma frase, para justificar o teu fracasso, ou você realmente está em batalha espiritual? Porque na guerra existem dois reinos, dois polos, dois exércitos, dois tipos de soldados. E ou você está guerreando contra o exército inimigo, ou você já está rendido. E se você está rendido, você não pode dizer que está em batalha espiritual, porque o inimigo já te venceu. Se você está rendido, você não pode dizer que está em guerra, que o diabo se levantou para te derrubar, porque ele já te derrubou, você já está caído. Veja, Jesus ensinou o princípio de vigiar, orar e desviar-se da tentação, do mal. São fundamentos principais para se vencer em batalhas espirituais. E às vezes a pessoa diz: o inimigo se levantou, o carro quebrou, coisas dando errado, somente para fugir da sua responsabilidade na oração, na visão, para justificar a tua falta de visão, de competência espiritual, de vigilância. E é muito mais fácil culpar o diabo do que se desviar do mal, se desviar da tentação, não cair no pecado. Então, em matéria de batalha espiritual, esses princípios, esses 3 princípios são básicos e Jesus nos ensinou. Porque todos nós vamos passar por um processo. E esse processo exige de nós vigilância, visão, oração, que me conduz à santidade, e desviar-se do mal, não cair na tentação. Então, na verdade, não importa o quanto você é bom, o quanto você é inteligente. Se você me disser que está em batalha espiritual, mas não está orando, não está buscando visão, não está vigiando para ter visão, discernimento, e você não está se desviando do pecado, você sabe que tem coisas na sua vida fora do lugar, pessoas e atitudes que são brechas e ilegalidades, e você não está consertando, não me diga que você está em batalha espiritual, porque você não está. Você já está rendido e na mão do inimigo. Agora, se você quiser vencer em batalhas espirituais, você vai começar a ter visão, vigilância. Você tem que buscar mais na oração, que produz a santificação. Você tem que se desviar do mal, abandonar o pecado, não cair mais em tentação. E isso só ocorre quando eu me sujeito a um processo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu estou sujeito a Deus, ele me coloca num processo e ele me prepara para vencer. Jesus foi conduzido ao deserto e jejuou por 40 dias e foi tentado pelo inimigo. Foi provado por Deus primeiramente, estando no deserto em jejum. E no final foi tentado pelo inimigo com as suas propostas ardilosas. Mas ele venceu
aquela batalha espiritual, e ele subiu um degrau, saiu do deserto expulsando demônios e curando os enfermos e operando maravilhas. Entenda, todo processo é uma oportunidade de desenvolver a minha fidelidade e a minha lealdade, a minha intimidade com Deus. A exemplo do próprio Davi. Davi foi ungido para ser rei de Israel, mas continuou na mediocridade, até que então um grande processo se levantou. Um gigante que ameaçava a nação e queria destruir a todos, subjugar a nação de Israel. Davi imediatamente, quando soube, se posicionou de uma forma contrária e enfrentou o inimigo. O que para muitos era um problema, era motivo de desanimar, era motivo de parar, era motivo de desistir, era motivo de murmurar, era motivo de abandonar a Deus. Para Davi era uma oportunidade de se mostrar fiel ao poder de Deus. Tem muita gente que fala, eu estou em batalha espiritual, e não está indo para o culto. Não, você não está, você já está rendido. Eu estou em batalha espiritual, carro quebra, coisas dando errado no financeiro, na família, mas ela não vigia, não fecha a brecha, não está em oração. Sabe, tem pessoas que toda vez que um problema se levanta, elas desanimam. Não, ela não sabe o que é batalha espiritual. Muitos dizem que sabem, mas é mentira. São frases clichê, são jargões, são frases vazias. Elas não sabem o que estão falando. A pessoa que está realmente consciente de que está em uma batalha espiritual, ela não reclama dos problemas, mas ao invés de ver um grande problema, ela vê uma grande oportunidade de ser fiel a Deus. Sabe, a nossa resposta no mundo espiritual, ela não é frases bonitas, ela não é de versículos prontos, mas é um posicionamento que no mundo espiritual tem peso e repreende, quebra cadeias, destrói cativeiros do diabo. A grande verdade é que tem momentos que a única resposta é um posicionamento espiritual. E tem horas que a tempestade se levanta, o mar revolto, a fornalha de fogo, a cova de leões, ou uma prensa no jardim do Getsemane. Em momentos de batalha espiritual, nós temos que dar uma resposta para o adversário. E essa resposta é um posicionamento que quebra cadeias, que imediatamente derruba as forças contrárias, que destrói as fortalezas do inferno, através da oração, através de desviar-se do pecado e através da visão que Deus nos dá, da fidelidade. E nós vamos falar sobre isso agora adiante. O que é visão? O que é vigiar? Dizendo melhor o texto. Ele começa dizendo vigiar, é o primeiro pilar desse nosso estudo sobre batalha espiritual. A primeira coisa que ele fala é vigiar. Qual era a função do vigia nas cidades antigas? Eles estavam a todo tempo acordados, não dormindo. Acordados, divididos em turnos e alertas para ataques de inimigos, alertas para proteger a cidade, alertas para avisar uma mudança repentina no tempo. Eles precisavam da ferramenta mais importante que um vigia da época precisava ter, que era a visão. Eles precisavam ver, observar. Jesus disse que em matéria de batalha espiritual, nós precisamos vigiar, ter visão do que está acontecendo. Se você não enxergar o que está acontecendo, você não conseguirá procurar ajuda. Se você não enxergar o que está acontecendo, você não vai enxergar também a solução para o que está acontecendo. Quando se fala vigiar, não é somente evitar coisas ruins. É manter a minha vida com todas as portas e janelas fechadas, para que essas coisas ruins não venham entrar. Às vezes você não busca algo ruim. Você não vai até um bar. Você não vai até uma boate. Você não vai até uma encruzilhada meia-noite mexer numa macumbaria. Você não vai
comprar um entorpecente, mas as coisas ruins vêm até a sua casa e vêm invadir a sua vida. Eu preciso ter visão, eu preciso estar vigilante e atento para entender como bloquear, barrar, purificar os meus caminhos, não deixar o mal contaminar a minha casa e a minha vida. A vigilância, vigiar, é tão importante quanto orar e se desviar do mal. A segunda coisa que Jesus fala é a oração. Ele fala da importância de vigiar, mas também fala da importância de orar. A oração não é uma reza pronta, palavras vazias, um terço, uma reza decorada, não. A oração é uma conversa. Antigamente não se podia conversar com uma pessoa que está no outro lado da cidade, ou no outro lado do país ou do mundo. Hoje, graças à tecnologia celular, você conversa com uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas por causa de uma ligação, de uma conexão. Então, quando ele fala de vigiar, nós explicamos agora. Quando ele fala de orar, alguns acham que sabem, que entendem, mas não sabem. Oração não é falar palavras vazias, cumprir uma minutagem, uma tabela e dizer, eu orei, Deus é obrigado a me abençoar. Não. A oração é uma conexão entre você e o Espírito Santo. Aleluia. Essa conexão, ela tem que existir, ela tem que ser criada por meio da oração. E essa conexão entre você e o Espírito Santo, que vem por meio da oração, ela vai santificar você. É aquela coisa, quem ora para de pecar, e quem comete muitos pecados para de orar. A comunhão com Deus, a oração, me leva ao processo de santificação e vai me separando de tudo aquilo que não presta na minha vida. Por isso que eu preciso orar constantemente, porque eu não sei o que fazer. Por isso você precisa buscar constantemente, porque você não vai conseguir fazer o que é certo. Por isso você precisa se render a Deus em oração diariamente, porque você não vai conseguir se manter por suas próprias forças no caminho, na palavra. A oração santifica o crente e liberta o crente do pecado. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo, porque há uma lei, a lei do pecado em mim. A oração santifica e nos liberta, e ao mesmo tempo nos leva a entender o coração e a revelação, a vontade de Deus para a minha vida. Por isso, vigiar é tão importante quanto orar, e orar é tão importante quanto vigiar. E por último ele diz assim, vigiai, orai e não entreis, ou não cair, ou não ceder à tentação. Sabe, tem momentos que nós somos provados. Jó foi provado por Deus. Deus permitiu que o inimigo tocasse em áreas da vida dele. Mas Deus disse assim, na alma dele você não vai tocar. A provação, ela é exatamente isso. São problemas que Deus permite que aconteçam ao nosso redor, mas eles não tiram a nossa paz interior, porque são provações, são permissões de dificuldade que Deus acaba permitindo para nos revelar algum propósito maior. São provações, mas não afetam diretamente a minha fé e a minha integridade espiritual, a minha aliança com Deus. Já a tentação, ela é o contrário. Às vezes está tudo quieto ao redor, mas é uma proposta, uma oportunidade, algo que vem, ou uma pessoa que vem, aparece nos caminhos para ferir diretamente o meu caráter cristão, para ferir a minha fé, os meus princípios e me fazer quebrar aliança com Deus. Isso é a tentação. É algo que fere diretamente os meus princípios cristãos. É algo que vem diretamente para desmoralizar e quebrar a minha aliança com Deus. A exemplo do rei Davi. Eram tempos de guerra, mas ele ficou em casa e não quis guerrear. E o diabo disse, vou tentá-lo agora. Davi viu uma mulher nu, se banhando pela janela. E o diabo tenta ele. E ele cria todo um cenário para ficar com aquela mulher. E cumprir e suprir a tentação do seu pecado. E ele caiu. E aí a história você sabe. Ou seja,
aprovação, muitas vezes ela vem até permitida por Deus para me levar a um propósito maior. A tentação não. A tentação é contrária aos projetos de Deus e ela vem para me corromper, para manchar o caráter, para fazer quebrar a aliança com o Senhor. Por isso ele diz: vigiai e orai, para que não caia, para que não ceda, para que não entre na tentação. Em matéria de batalha espiritual, a tentação é uma ferramenta que sempre será usada por Satanás para destruir as suas forças como cristão. Tem pessoas que dizem assim: mas Deus entende. Ela sabe que está em batalha espiritual, um ciclo, uma maldição na vida dela. Ou Deus tem algo grandioso, o inimigo não quer que se cumpra. Então o inimigo semeia uma tentação. E ela fala assim: mas eu caí, eu pequei, não dá nada, Deus perdoa. Com certeza Deus perdoa. Mas a consequência da sua queda virá inevitavelmente, porque está escrito que aquilo como planta, ele colhe. Davi foi perdoado pelo teu pecado, a qual ele cedeu à tentação e caiu. Mas o preço foi caro. Embora Deus o perdoou, o filho, fruto desse adultério, morreu. Mas à frente, Absalão, filho de Davi, toma o trono, deita-se com as mulheres do pai dele, Davi, não escondido, mas numa sacada do palácio para que o público visse. E ele expõe em vergonha Davi de uma tal maneira como ninguém antes havia feito isso. E Absalão ainda quer matar o pai Davi. Deus, ele perdoa as nossas quedas e pecados, porém ele deixa a consequência como uma lição de aprendizagem. Por isso, em matéria de batalha, você precisa estar vigilante, você precisa fazer bom uso da ferramenta, da arma espiritual que é a oração, e você precisa desviar-se da iniquidade, do pecado, do mal, não cair na tentação. Guardar esses 3 princípios vão criar ao teu redor como uma muralha gigantesca que vai te proteger. E em campo de batalha espiritual, você vai romper, atravessar o propósito, chegar do outro lado intacto, de pé, e destruir as fortalezas do inferno que quiserem parar você. O nosso Senhor, o Filho de Deus, no jardim do Getsêmani, suportou o processo, enfrentou as forças das trevas e venceu. E debaixo da sua palavra, eu e você também venceremos, em nome de Jesus. Vigiar, orar e desviar-se da tentação é um fundamento de batalha espiritual. E se você ainda não começou a fazê-lo, faça. A sua casa e a sua vida será totalmente transformada pelo poder de Deus. Deus te abençoe e que a luz do Evangelho ilumine os seus caminhos.